Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né, da ABCD. E eu vou apresentar para vocês uma aula sobre manifestações extraintestinais e tentar responder essa pergunta aí ao longo da apresentação. Se podem ser um sinal ou não de doença ativa. Eu não possuo conflito de interesse. E, bom, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem ser compreendidas como uma doença sistêmica, né, e não limitada ao trato gastrointestinal. Então, por isso, ocorrem as manifestações extraintestinais. E é importante diferenciar as manifestações extraintestinais das complicações extraintestinais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as manifestações, mas os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles também podem ter complicações inerentes à própria doença. Então, por exemplo, uma anemia, uma desnutrição, que são complicações da doença, mas não são consideradas como manifestações extraintestinais. Em relação a uma visão geral sobre a doença, sobre as manifestações extraintestinais, a gente tem essa linha do tempo e é importante a gente ver o seguinte, que mais ou menos 25% dos pacientes com doença inflamatória intestinal, eles vão ter essas manifestações extraintestinais antes do diagnóstico da doença. Então, isso é importante para a gente, quando vê um paciente com as manifestações, acender a luzinha e diagnosticar também uma possível doença inflamatória intestinal. Apesar disso, as manifestações elas também estão relacionadas ao tempo de doença. Então, a gente vai vendo que, ao longo do tempo, elas podem se manifestar aí. Quanto mais tempo a paciente tem de doença inflamatória, mais tempo também elas vão ser vulneráveis a ter as manifestações extraintestinais. Alguns fatores de riscos estão associados às manifestações. Por exemplo, o paciente que tem uma doença de Crohn colônica, o tabagismo, né, fora uma manifestação específica que eu vou falar adiante, que é a colangite esclerosante primária, o tabagismo é um fator de risco para as manifestações. E a doença perianal. Então, outro fator também que aumenta o risco de manifestações extraintestinais é o fato do paciente ter antecedente familiar de doença inflamatória intestinal, tá? Em relação à fisiopatogenia, então, o que acontece? Há uma presença de um antígeno-anticorpo circulante, né, e a produção de autoanticorpos compartilhados no cólon e demais órgãos. Então, aquele dano que ocorre no epitélio intestinal, ele vai permitir que as bactérias, elas atravessem a membrana e não atinjam só o intestino, mas sim tenham uma resposta sistêmica. Por isso que acontecem essas manifestações sistêmicas. Das manifestações, eu vou falar aqui um pouquinho mais detalhado das mais comuns. Tem várias manifestações e a cada tempo que passa aparecem ainda outras manifestações relacionadas à doença. Mas essas que eu vou apresentar para vocês são as mais clássicas, tá? Então, as manifestações osteoarticulares, elas são as mais frequentes. Elas giram em torno de 60% dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Elas são divididas em artrites periféricas e artrites axiais. As periféricas, geralmente, não vão ter, elas vão ser soronegativas. O que isso quer dizer? Não vai ter fator reumatoide ou FAM, alguns marcadores que geralmente estão associados a essas doenças quando a gente vai fazer a triagem desse paciente, tá? Mas elas vão ser caracterizadas aí por edema e calor local e elas podem ser divididas em dois tipos, a artrite tipo 1 e a artrite tipo 2. A artrite tipo 1 ela é quando acomete menos de 5 articulações e essa sim, ela vai estar relacionada à atividade da doença. Então, quando o paciente ele tiver realmente com uma inflamação intestinal, ela pode surgir. Elas geralmente são assimétricas, atingem as grandes articulações e elas são autolimitadas justamente porque elas estão relacionadas à atividade da doença. Já a artrite tipo 2, elas vão acometer mais de 5 articulações, elas acometem aquelas pequenas articulações e elas ocorrem em um curso independente da doença. Então, o paciente muitas vezes vai estar com a doença intestinal controlada, mas eles vão apresentar uma artrite tipo 2. E a gente também tem a forma axial. A forma axial ela é representada principalmente pela sacroileite e pela espondilite anquilosante. Então, a sacroileite, ela muitas vezes não vai se manifestar como um sintoma, muitas vezes ela pode apresentar só em exames de imagem, que ele é realmente ali a inflamação dessa articulação, da articulação sacroiliaca. E a espondilite anquilosante, que vai acometer muito mais pacientes jovens, do sexo masculino, que tem essa característica aí de rigidez matinal e melhora ao longo do dia e a piora da dor no repouso. E muitas vezes o paciente fica com essa característica, se ele não, né, na progressão da doença, de curvatura e na coluna vertebral.
O HLA-B27 é um marcador que ele pode ser utilizado aí para tentar também o diagnóstico dessa doença, tá? Ele geralmente vai se mostrar positivo na espondilite anquilosante. Aqui outras manifestações osteoarticulares, né, que seria a entesite, que ela também é comum, não é tão grave, mas ela pode aparecer aí como um edema nesses tendões, geralmente no tendão do calcâneo. E a dactilite, que é essa manifestação que a gente vê nos dedos, né, dos pacientes, e ocorre esse inchaço aí em forma de salsicha. Em relação às manifestações dermatológicas, a gente tem duas mais comuns, que é o eritema nodoso, que já até falaram um pouco aqui, e o pioderma gangrenoso, né? Então, o eritema nodoso, ele é o mais comum, está associado mais à doença de Crohn do que a retocolite. Ele vai se caracterizar por esses nódulos aí, subcutâneos, às vezes até placas eritematosas, que giram em torno de 1 a 5 centímetros, são bastante dolorosos, são preponderantemente nos membros inferiores, mas eles também são autolimitados. Então, em 3 a 6 semanas, eles cicatrizam sem deixar sequelas, tá? Ele está, sim, associado à atividade de doença, então o tratamento dele é principalmente o controle da doença intestinal, mas ele não está associado a uma gravidade ou uma extensão da doença. Então, não quer dizer que o paciente que tem um eritema nodoso tem uma doença mais grave ou uma extensão maior, tá? O pioderma gangrenoso, eles já são essas úlceras aí que se apresentam de forma bastante dolorosa e com essa necrose também, tá? Eles estão mais associados à retocolite do que à doença de Crohn, ao contrário do eritema nodoso, e eles têm um fenômeno chamado de patergia. Esse fenômeno, ele é o seguinte, quando você tem um trauma no local, você tem uma indução de aumento dessa lesão. Então, por isso, nesses casos, é importante a gente ver e lembrar que pode ser um pioderma gangrenoso para não ir lá e fazer biópsias, mexer mais naquilo ali que pode piorar a situação. Então, se for para fazer biópsia, tem que ser com bastante cuidado, tá? Ele segue um curso clínico independente da doença intestinal, mas o manejo dele requer também o controle da inflamação intestinal, tá? E essa é a síndrome de Sweet. A síndrome de Sweet ela é mais rara, né? Ela, na verdade, é uma febre, uma neutrofilia periférica, tem leucocitose, são nódulos bastante dolorosos, esse aspecto aí desse exantema papulo-escamoso, mas, felizmente, elas não são tão comuns, tá? Mas é importante a gente ver e lembrar, diagnosticar, para quando a gente ter essas manifestações na nossa frente, a gente lembrar da doença inflamatória intestinal. E uma outra alteração também das manifestações dermatológicas que a gente tem que considerar e lembrar é o paciente que tem a psoríase paradoxal, ou psoríase lag, que está relacionada ao uso do medicamento que trata a doença. Então, pacientes que estão em uso de anti-TNF-alfa, eles podem desenvolver esse tipo de lesão, tá? Ocorre em 5 a 10%, e aí isso é importante para a gente poder ver como maneja, se precisa trocar o medicamento desse paciente, tá? Então, é importante a gente também lembrar dessas manifestações. E as manifestações orais, a mais comum, né, é realmente a estomatite aftosa. Ela ocorre em 10% dos pacientes com doença inflamatória e elas seguem o curso da doença intestinal. Então, um bom controle da doença intestinal, a gente consegue também melhorar essas úlceras aftoides. Sendo que, muitas vezes você pode usar corticóide, né, até melhorar a doença intestinal, e em alguns raros casos pode evoluir para periodontite grave, com queda de dente, né, uma manifestação realmente muito mais importante. E as manifestações oftalmológicas, os olhos são o terceiro órgão mais acometido nas manifestações extraintestinais, tá? A doença de Crohn, ela tem essa manifestação mais preponderante do que na retocolite, e elas geralmente estão associadas às manifestações articulares. Então, às vezes, o paciente vem com a manifestação articular e também com uma uveíte, episclerite em conjunto. A uveíte, até especificamente, ela vem até com eritema nodoso também associado e algumas outras manifestações articulares axiais, como eu já falei anteriormente. As mais comuns das manifestações oftalmológicas é a episclerite, né? E seguido da uveíte, que é mais rara, e bem mais rara ainda é a esclerite, tá bom? Aqui a gente tem uma foto, a primeira, deixa eu ver se...
A primeira, da episclerite, né, que é, na verdade, esse vermelho que dá nos olhos, e eles são dolorosos, mas nem tanto como a uveíte, mas também tem dor ocular. A diferença delas é porque a episclerite ela não tem perda de visão, ao contrário da uveíte e da esclerite, que essas podem evoluir com perda de visão. Então, por isso é muito importante diagnosticar essas doenças, essas manifestações, para a gente ter o encaminhamento adequado desse paciente, tá? A episclerite, ela normalmente vai se resolver com o controle da doença, mas a uveíte não. A uveíte segue uma evolução independente e, por isso, precisa realmente ser encaminhada para o oftalmologista para esse paciente não ter perda de visão. E das manifestações hepáticas, a mais comumente, a mais conhecida, né, é a colangite esclerosante primária. Então, o que a gente chama de CEP. Ela vai se manifestar aí com essa fibrose das vias biliares, né? E aqui a gente tem as fotos de colangiorressonância, também pode ser diagnosticada pela CPRE, e a gente vê essa alteração aqui, que a gente chama de contos de rosário, porque a gente vê justamente essas dilatações e essas estenoses das vias biliares, tá? 75% tem DI associado. Então, o que isso significa? Que o paciente que você diagnostica com colangite esclerosante primária tem que investigar o trato intestinal, porque ele pode ter uma doença inflamatória associada, tá? Ele tem um risco independente para displasia e câncer coloretal. Então, por isso, nesses pacientes, é preciso uma vigilância maior do câncer coloretal, é preciso fazer colonoscopia, geralmente anual, e também tem um risco independente para colangiocarcinoma, tá? Como eu falei, ele segue independente da doença inflamatória intestinal na grande maioria das vezes. Alguns casos podem vir, né, podem ser associados à doença intestinal e aí por isso o controle é melhor, mas a grande maioria realmente segue um curso independente. Então, às vezes você está diante de um paciente com retocolite, por exemplo, e aí você faz uma cirurgia teoricamente curativa, como a proctocolectomia total, e não resolve a doença biliar, né? A doença, na verdade, hepática, a manifestação hepática. E aí esse paciente, geralmente, após 12 meses de doença, ele evolui com cirrose e o tratamento realmente definitivo é o transplante hepático. E uma outra manifestação hepática que pode, inclusive, vir associada à colangite esclerosante primária é a hepatite autoimune, né, que vai se representar aí por uma hipergamaglobulinemia, atividade de autoanticorpos, e muitas vezes pode ser tratada aí em conjunto com corticoides e imunossupressores. Aqui é uma lista de outras manifestações, não muito comuns, né? Como eu falei, essas que eu falei são realmente as manifestações mais clássicas da doença. Mas a gente também tem que ter conhecimento de outras manifestações. Aqui eu coloquei até primeiro a coagulopatia e grifei as manifestações tromboembólicas, porque a partir dessa, muitas outras vão acontecer. Então, a gente vai ver ali que nas manifestações cardiovasculares, a gente tem o próprio infarto, né? As manifestações neurológicas do AVC. Então, realmente, o paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele tem um risco maior de ter eventos tromboembólicos, tá? Isso é muito importante a gente saber, principalmente naqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia ou que vão ficar hospitalizados por muito tempo, tá? Então, aqui é só para enumerar algumas outras doenças, algumas outras manifestações extraintestinais, né? E para a gente ver também que realmente é uma doença sistêmica pela grande quantidade de outras manifestações que a gente tem nesse paciente com doença inflamatória intestinal. Então, resumindo e tentando responder à pergunta, né, a gente tem realmente essas manifestações extraintestinais mais clássicas aqui e algumas que vão realmente evoluir juntamente com a doença intestinal. E isso quer dizer que com o controle da doença intestinal a gente consegue controlar as manifestações, como a artropatia periférica, o eritema nodoso, as úlceras orais e a episclerite. Mas a gente tem aquelas que cursam em um curso separado da doença, que é a artropatia axial, a artropatia periférica poliarticular, e outras que ficam aí nesse meio termo. Podem ser que evoluem junto com a doença e podem ser que não evoluem junto com a doença. Então, sim, né, respondendo à pergunta, as manifestações extraintestinais, elas podem ser, sim, um sinal de doença ativa, mas nem sempre elas vão cursar juntamente com a doença intestinal. Então, considerações finais, é só para
pontuar que as manifestações extraintestinais, elas aumentam a mortalidade do paciente com doença inflamatória intestinal e, por isso, a suspeita clínica e o diagnóstico precoce são fundamentais. Então, principalmente aí, vocês que estão atuando na linha de frente, é importante ter conhecimento dessas manifestações para quando vocês olharem, sempre lembrar, olha, esse paciente aí pode ter doença intestinal, né? Pode ter doença inflamatória intestinal, vamos investigar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e aqui o nosso grupo. Muito obrigada.